Amados e amadas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui estar falando, né, na sequência do vídeo do dia 21 de janeiro de 1996. E eu vou estar trazendo aqui para vocês 10 passos de como a gente poder estar gerenciando, né, uma ausência de uma pessoa muito querida na nossa vida, que para muitas pessoas pode ser considerado a perda, né, ou a fase do luto. Mas eu vou explicar aqui para vocês como eu consegui gerenciar essa situação. Queridos, o que eu consegui trazer para minha existência de aprendizado o primeiro passo, para a gente iniciar esse primeiro passo, é vocês fazerem uma pergunta. O sentimento de posse que a gente tem, nós humanos temos um hábito de termos um sentimento de posse das coisas, né? Posse seja minha mãe, né? O meu irmão, a minha casa, o meu tudo. Então, esse sentimento de posse, ela nos dificulta, ela nos agrega dores extremas quando nós temos que sobreviver à ausência de uma pessoa muito próxima de nós, de forma eterna, de forma prolongada. E eu vou aqui estar passando para vocês qual foi esses 10 passos que eu tive que gerenciar na minha vida para eu poder me adaptar com a ausência de alguém muito próximo a mim, que foi a ausência da minha mãe. Então, eu vou dizer para vocês que o primeiro passo que eu fiz, logo nos primeiros dias dessa ausência, foi me perguntar: o que eu estou perdendo se nada é meu? O que eu estava perdendo na realidade? Que posse eu tinha da minha mãe para eu considerar uma perda daquela ausência eterna dela na minha vida? O segundo passo era eu pensar que minha mãe apenas tinha ido para um lugar que logo em breve eu também iria, que ela só simplesmente tinha ido primeiro do que eu. Então aí, no caso de vocês que estão aí vivenciando qualquer tipo de perda, a gente tem que pensar assim: essa pessoa querida minha, ela simplesmente está tendo uma ausência, ela foi para algum lugar que a gente acredita que seja um lugar maravilhoso antes de mim, mas eu também vou para esse lugar. Não sei quando, mas em breve eu também vou para lá, que é o destino de todo mundo, ir para esse lugar. O terceiro passo é nós podermos trazer na nossa memória não a perda ou a ausência dessa pessoa querida, mas as coisas boas que nós conseguimos viver com essa pessoa, né? As coisas maravilhosas, trazer essa pessoa na nossa memória com esses pensamentos, com essas atitudes vivenciadas, né? De momentos bons que a gente consegue viver com essa pessoa que está aí, que a gente vive essa ausência dela. O quarto passo é sempre falar dessa ausência, dessa pessoa querida, com as pessoas que querem ouvir essa nossa ausência. Não tem vergonha de falar dessa ausência, de que falta essa ausência te faz, de quanto essa ausência te fragiliza, de quanto você se sente inseguro com essa ausência, do que essa ausência te causa, que tamanha é a insegurança e a fragilização que essa ausência traz na nossa vida. E o quinto passo é se perguntar: e se fosse eu que estivesse ausente da vida dessa pessoa, como eu gostaria que ela se sentisse nesse meu momento de ausência? Eu ia gostar que ela se sentisse triste, eu ia ficar feliz se ela ficasse desolada, se ela não se cuidasse, se ela não zelasse de si, se ela ficasse sempre chorosa, amargurada, com melancolia, reclamando a minha ausência constantemente. Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos, porque nós também poderemos, qualquer minuto,
ir para essa ausência na vida de pessoas que nós amamos. E como essas pessoas vão ficar distante da gente? Então, nós temos que nos posicionar diante dessa ausência de como a gente gostaria de ver essas pessoas que a gente ama na nossa ausência, para a gente conseguir nos adaptar com as ausências que a vida nos traz de formas repentinas. Outra pergunta muito importante, é o 6º passo que nós temos que fazer na nossa vida, diante das ausências ou das perdas, ou de um luto que estamos vivenciando, chame de qualquer forma que vocês quiserem, é como eu vou enxergar uma luz no final desse túnel, da minha ausência, ou da minha perda, ou do meu luto, com os olhos cheios de lágrimas. Não tem como a gente vivenciar ou obter uma saída daquele estado de melancolia que a gente se encontra, do estado de tristeza, daquele estado fragilizado, se nós não enxugarmos as lágrimas e não olharmos para frente, que tem uma saída no final desse túnel, mas nós temos que estar com os olhos diferenciados, com os olhos enxutos dessas lágrimas, que a gente faz questão de ficar prolongando elas por muito tempo. O 7º passo para a gente sair desse estado de ausência, de alguém que a gente ama, de uma ausência eterna, procure sempre lembrar dessa pessoa que ficou ausente da sua vida, dessa pessoa que a gente teve que se afastar da nossa vida por um tempo muito prolongado, eternamente, e que a gente não está preparado. É lembrar dessa pessoa na nossa existência com momentos alegres, por exemplo. Lembrar dessa pessoa como você vivenciou momentos de alegria, momentos de prazerosos, momentos bacanas, porque nesse exato momento que você se sente desolado pela ausência, vai vir em você um sorriso. Lá no fundo da sua alma você vai sorrir, lembrando dessas coisas boas que você viveu com essa pessoa, que pela fatalidade da vida e da existência teve que se ausentar eternamente da sua existência. O 8º passo para isso é pensar como essa pessoa viveu a sua existência próximo de você. De que forma ela finalizou as suas metas, as suas conquistas, os seus projetos, né? A sua forma de vida, como ela foi aos seus olhos. Ela finalizou com grandiosidade, então você também tem uma corresponsabilidade de fazer com que essa grandiosidade que ela nos deixou seja propagada futuramente. E no 9º passo, você vai dizer: e agora é a minha vez de tomar conta da minha existência, tomar conta da minha vida, viver essa ausência, mas não permitir com que essa ausência me fragilize, até para eu não decepcionar as pessoas que conviviam no mesmo convívio do que eu e essa pessoa que de mim eternamente se ausentou. Porque as pessoas ficam acreditando: e agora, como que vai ficar a vida de fulano ou de cicrano com a perda do fulano? As pessoas ficam colocando a expectativa como se você se sentisse incapaz de gerenciar esse sentimento de fragilização pela ausência de alguém muito querido. E nós precisamos, amados e amadas, nos levantar e entender que temos que enxugar as lágrimas para que os nossos olhos vejam uma luz lá no final do túnel. Então, esse é um grande passo, né, que nós precisamos trazer para as nossas vidas. O 10º passo: busque identificar o que você ainda nunca fez na sua vida, que você possa fazer. O que ainda você deixou de fazer, mas que você
tem uma luz, uma expectativa, tem um norte para que você possa fazer para tirar de você essa fragilização dessa ausência. Busque algo, fazer algo que você nunca fez, busque pensar no que você nunca pensou, sempre buscando a sabedoria divina, o norte divino, buscando a presença de Deus na sua vida, que é super importante, você não se sentir desolado, fragilizado, ao ponto de querer gerenciar a sua vida simplesmente na condução humana. Porque nós, humanos, construímos muita expectativa na situação que eu disse para vocês de sermos proprietários das outras pessoas. Nós queremos que as outras pessoas estejam ao nosso redor como se nós fôssemos donos dela, que elas não tenham existência própria. Mas a vida, amados e amadas, ela não é linear e ela não é estática. Nós fazemos um projeto e Deus tem um plano. E o que prevalece é o plano de Deus. E cada um de nós temos aqui debaixo do céu nosso chamado. E às vezes para nós que ficamos, para nós que vivemos a ausência dessas pessoas, a gente não tem esse entendimento no primeiro momento. A gente quer viver a dor. Mas a dor, ela se torna intensa quando você tem o sentimento de posse pela pessoa. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu isso, é o meu aquilo. E esse sentimento de posse é o que nos causa dor. Quando nós colocamos em mente que nós não estamos perdendo nada, que simplesmente estamos vivenciando uma ausência prolongada, e que num estágio muito breve, mas muito breve, não sabemos quando, nós também vamos ficar ausente de pessoas que nos amam, nós vamos conseguir entender que nós precisamos nos adaptar o mais breve possível para que aquele momento que a gente passa próximo das pessoas com que amamos seja os melhores momentos. E por isso que a gente que eu consegui me refazer, aqui nos meus relatos para vocês, é muito rápido dessa ausência de alguém muito próximo a mim. Porque tudo que eu vivi com a minha mãe era muito intenso. Então, assim, e eu acredito que as pessoas que estejam aí vivenciando essa ausência de mãe, de pai, de irmãos, de parentes próximos, de amigos próximos, que tinham grandes projetos futuros já traçados, e com esse momento agora de pandemia, foram pegos de surpresa com essa ausência, mentalize as coisas boas que você viveram com essa pessoa, mentalize as coisas maravilhosas, se permita dar um sorriso mesmo dentro da ausência, porque vocês sorriram aqui. Então sejam gratos sempre a Deus pelo tempo que Deus oportunizou a gente estar vivenciando com essa pessoa que nesse momento está ausente da nossa vida. Eu sempre fui muito grata, eu comecei a agradecer a Deus pelo momento, pelos 32 anos que Ele tinha me permitido vivenciar com a minha mãe e por Ele ter me permitido, ela ter me ensinado tanta sabedoria e ter cuidado e zelado de mim e de meus irmãos nessa caminhada de vida. Então eu quero deixar aqui para vocês que nesse momento de fragilidade, vocês possam aí estar vivenciando esses 10 passos, estar aplicando. Não é uma receita de bolo, amados e amadas, mas é algo que eu vivenciei. Para mim foi muito bacana ter passado por essa experiência. Então eu quero deixar aqui com vocês, dizer para vocês que vamos continuar orando uns pelos outros, nos fortalecendo sempre, né? Beijo no coração de vocês, use máscara, se cuide, mantenha o isolamento social, use álcool gel, cuidado com as aglomerações e beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Espero que esses 10 passos possa estruturar alguém que esteja aí vivenciando uma grande perda ou já tenha vivenciado uma grande perda
uma grande ausência e não tenha conseguido ainda se estruturar dentro dessas ausências pelas fatalidades e os acidentes da vida.